Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou o pastor Ricardo Teixeira, sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Vila de Cava, na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Já é a segunda vez que eu tenho o privilégio de poder participar desse momento de devocional aqui no Projeto Vem Orar, convidado pelo nosso amado pastor Jones. E é um prazer poder pensar um pouco a respeito de oração com os irmãos. Oração, algo que é indispensável nas nossas vidas. E você, que participa desse grupo e que ouve as devocionais e que está sempre aplicado às orações que são feitas através dos pedidos nesse grupo, sabe muito bem da importância da oração. Nós somos filhos de Deus e só nos comunicamos com Ele através das orações, e por isso, daí a importância de sermos pessoas que estamos sempre ligadas ao Senhor, pensando que sem oração não podemos ter Deus. Sem oração não estaremos perto ou próximos de Deus. Não ter Deus no sentido de não estar próximo dele. Bem, então, como sempre, a nossa devocional gira em torno da pergunta: por que devemos orar? Essa é a pergunta principal, porque há um princípio muito interessante na palavra de Deus. Em João capítulo 1, no verso 18, vai dizer que homem nenhum jamais viu a Deus. E porque jamais viu a Deus, tem a ideia de que é muito difícil, ele é inacessível. Alguns filósofos, inclusive, diziam que sim, existem deuses, mas eles não estão interessados em nós. Eles vivem a vida deles e nós vivemos a nossa vida. Bom, esse é um tipo de pensamento de deuses que não se relacionam com os seus. Mas essa não é a verdade a respeito do Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Elohim. Ele é um Deus relacionável. Você encontra em toda a parte da Escritura a certeza de que Deus se relaciona com os seus através da oração. E então, viver através da oração é essencialmente importante para o ser humano. Se o homem jamais viu a Deus, preste atenção no verso que nós acabamos de falar, como então poderemos nos relacionar com alguém que não vemos? Bem, através da oração. A oração, disse um grande homem avivalista, né, do século XVIII, John Wesley, ele vai dizer que a oração é o meio pelo qual o homem se aproxima de Deus. Sim, a oração é o meio pelo qual o homem se aproxima de Deus. É através da oração que nós podemos estar diante do Pai. É através da oração que nós podemos ter intimidade. Quanto mais oração, mais intimidade. Quanto mais conversa, mais afinidade. Quanto mais oração, mais confiança nós teremos. Não é isso? É visto aí a vida cotidiana de qualquer um. Nós nos relacionamos com as pessoas com quem nós mais gostamos, né? Com quem nós mais temos afinidade. E por isso o grau, o nível e o tempo de oração de cada um de nós vai demonstrar exatamente que tipo de afinidade, que tipo de relacionamento nós temos com Deus. Se Deus nunca foi visto, ele foi mostrado pelo Filho unigênito, não é isso? O Pai nunca foi visto, mas o Filho, ele revelou o Pai. Né? Nós só podemos fazê-lo, então, através da oração. Uma outra verdade que o apóstolo João também fala na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 12, ninguém viu a Deus. Então, como dizer que ama seu irmão, que ama a Deus se não ama seu irmão? Né? Então, são detalhes que nós podemos perceber para verificar se nós amamos ou não a Deus.
Então a oração é muito importante. Ela é o mecanismo, é a forma como Deus se manifesta. Se ela é a maneira como Deus se manifesta, nós vemos então que nós exercemos um papel interessante, né? No meio da vontade e do bem-fazer de Deus. Nós podemos perceber que isso é tão importante que você pense comigo, se Deus é soberano, como foi dito, por exemplo, ontem pelo nosso pastor Paulo Bispo, a oração não anula a soberania de Deus, né? Foi a frase que ele utilizou. A oração ela não anula, porque Deus, sendo soberano e sendo poderoso, ele poderia fazer tudo sem nenhuma participação nossa, mas ele escolhe, que ele decide que as suas obras são feitas, na grande maioria das vezes, a partir da minha e da sua oração. É porque oramos que Deus opera, é porque oramos que Deus cura, é porque oramos que Deus responde orações, é porque oramos que milagres acontecem. Através das nossas orações, então, podemos inferir que Deus é conhecido. Deus é conhecido, então, através das nossas orações, como disse o salmista no Salmo 67, verso 1 e 2. Seja Deus gracioso e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então, enquanto o salmista ora, ele ora pedindo a Deus que se manifeste em poder para que o mundo consiga ver o Deus que nós servimos. É através da oração que fazemos que Deus se manifesta, né? Além, claro, dele se manifestar por toda a criação, é através de você, é através de mim que as pessoas percebem o grande poder de Deus. Não é à toa que uma grande maioria das pessoas, mesmo sem conhecimento, pedem oração a você, porque eles sabem que Deus se manifesta através da sua oração. Preste atenção num outro salmo muito interessante, que é o Salmo 126, que fala quando o Senhor restaurou as nossas sortes através da oração, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, nosso coração de alegria, né? E as nações em volta diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estão alegres. E eles dizem, sim, é verdade. Porque nós oramos, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. As pessoas conseguem perceber através de você, conseguem perceber através da oração, que você é um servo de Deus, é um servo de Deus Altíssimo. E então o nosso Deus é revelado através do seu posicionamento. Clame a Deus, que ele há de se revelar. Preste bem atenção, Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei. Clame a mim, deixe Deus fazer as coisas através da sua oração. Ore a Deus, para que Deus abençoe, para que Deus nos ouça, para que Deus nos escute, para que Deus cure, para que Deus faça milagres no meio do seu povo. Sim, eu fico olhando as postagens do grupo e fico vendo os pedidos de oração e frases como nós acreditamos, Deus é poderoso, ele é Deus no impossível, nós vamos crer, nós vamos continuar assim. É esse o mecanismo que faz com que Deus seja conhecido. E isso é maravilhoso para nós. Então, o primeiro motivo pelo qual devemos orar é porque a única maneira com que Deus se relaciona com o homem é através da oração. E também é a maneira como o mundo pode enxergar Deus e os seus feitos, que é através da sua oração. A segunda conclusão que eu quero tirar com os irmãos aqui é a respeito do seguinte: por que devemos orar? A pergunta continua: por que devemos orar? Bem, devemos orar porque Deus ouve as nossas orações. Essa é a parte maravilhosa, é onde nós nos deleitamos em Deus. Devemos orar porque Deus escuta as orações. Pense comigo no Salmo 66, verso 20. Bendito seja Deus,
que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. O salmista ali está fazendo um cântico de louvor a Deus devido às bênçãos que o Senhor havia feito, porque o Senhor ouviu as orações, porque o Senhor atendeu o clamor. O Senhor, ele faz referência de que o Senhor abriu o mar vermelho para que eles passassem em terra seca. Eles estavam trazendo sacrifício ao Senhor de gratidão. Por quê? Porque ouviu o clamor. E ele então, ele faz uma revelação no verso 18 desse capítulo 66 de Salmos, dizendo assim: se o meu coração tivesse cheio de pecado, Deus na verdade não teria ouvido a minha oração. Algo interessante que nós precisamos notar. Precisamos ter um coração puro para nós sermos ouvidos por Deus. Precisamos ter um coração liberado de mágoas para que Deus nos ouça. Prestem bem atenção na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Senhor, a oração dominical, né? Ele ensina o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ou seja, há uma condição: só me perdoa se eu perdoar. Só ouve a minha oração se eu tiver o coração limpo. Só ouve a minha oração se eu estiver puro de alma. Então, o salmista faz uma revelação contundente aqui, dizendo que sim, esse verso 20, bendito seja Deus que não me rejeita a oração. Por que não rejeita a oração? Porque no verso 18 está dizendo, porque o meu coração é puro, porque o meu coração foi lavado e remido pelo sangue, porque eu sou salvo em Cristo Jesus. Por isso, eu posso e devo continuar orando, porque tenho um coração puro. Terceiro, para nós terminarmos, por que devemos orar? Continua a pergunta e ela continuará por todo o tempo em que nós vivermos. Por que devemos orar? Porque, como um coração missionário de vários irmãos desse grupo aqui, nós devemos orar porque é através da oração que Deus nos habilita uma vida de evangelismo. Reparem que no capítulo 4, do verso 23 até o verso 31 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e João tinham saído da prisão, eles chegaram chegaram até os irmãos, e ao chegar até os irmãos, eles contam as coisas que tinham acontecido, deram testemunhos sobre tudo que tinha passado ali enquanto eles estavam presos no Sinédrio. E os irmãos, então, atentos àquilo tudo que se estava trazendo para eles a respeito de qual era a real vida do cristão, qual era a realidade da vida do cristão, eles ficaram maravilhados. E prestem bem atenção na oração feita no verso 29. Agora, Senhor, olha para suas ameaças, as ameaças deles, e concede a nós, os teus servos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Prestem bem atenção no tipo de oração que eles fizeram. A oração habilita o crente a fazer missões, ou habilita o crente a fazer evangelismo. Veja o verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Por quê? Porque oraram a Deus, não temeram o mal, não temeram as perseguições. E eles disseram: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, me envia para ser um missionário, me envia para ser um evangelista, me envia para pregar para o meu vizinho, para pregar. Para quê? Para que o seu nome seja conhecido entre as nações. Então fica aqui a palavra de Deus para nós, que nós possamos orar e que nós possamos engrandecer o nome do Senhor, sabendo que, primeiro, Ele nos ouve. Nós devemos orar, porque é a única maneira como Deus se relaciona conosco e é a única maneira com que o mundo vai perceber Deus. Segundo, devemos orar porque Ele ouve as nossas orações. Terceiro, devemos orar e pedir a Deus para que tenhamos um coração de evangelista do Senhor, um coração missionário. E que Deus então abençoe a cada um dos irmãos, e os irmãos sejam abençoados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Pai bom, grande Salvador das nossas almas, obrigado pela revelação da Tua Palavra. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas. Ensina-nos, ó Deus, através desses 3 pontos, nos relacionarmos contigo.
Pedimos ao Senhor as tuas bênçãos, pedimos ao Senhor a tua graça e pedimos, ó Deus, que nós possamos cada dia mais estar aos teus pés com o coração limpo para que as nossas orações cheguem ao trono da sua graça. Assim te agradeço, ó Deus, por todo o teu amor, por toda a tua bondade e peço as suas bênçãos para cada um dos irmãos do grupo Vem Orar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. A paz do Senhor Jesus.